Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Irlanda. Infelizmente, seja o país que for, pessoas negras têm sempre uma história de discriminação e preconceito para contar. Uma realidade comum em diversos continentes, mas que pode reduzir de acordo com as leis adotadas e o trabalho de conscientização feito com a população. Graciele é brasileira e mora na Irlanda e revela: só conseguiu empreender no país com a ajuda do marido, homem, branco e irlandês. Meu nome é Graciele, eu moro na Irlanda, vão fazer 8 anos. A princípio vim como estudante, era para ficar 8 meses, acabou que 8 anos depois estou eu aqui. Quando eu cheguei na Irlanda, eu já vi ali a diferença do racismo na Irlanda e no Brasil, é bem forte, né? Então, vamos colocar assim, no Brasil, eu acho o racismo ele mais escancarado. Então, exemplificando. Por exemplo, a gente vai numa loja que é uma loja de um alto padrão. Automaticamente, segurança vem seguindo. Ou fui num restaurante ou num hotel que era mais chique e aí tive um tratamento diferente dos demais. Na Irlanda, dificilmente isso acontece, né? Existem sim casos, mas são casos isolados. Quando que eu comecei a perceber mais forte o racismo na Irlanda? Eu tenho aqui na Irlanda, eu tenho uma empresa que trabalha com venda de cosméticos cosméticos brasileiros para o mercado europeu. E aí o que eu percebi? Eu ia nos locais e eu era automaticamente barrada, as pessoas nem escutavam. Você já vê aquele preconceito e vê que ali não vai ser fechado, a gente não vai conseguir fechar negócio, porque eles já têm uma imagem de que eu não posso ser dona ou eu não posso estar em um cargo de liderança. É um racismo mais institucional. Então é totalmente ligado ao trabalho, né? A pessoa preta, ela não ocupa lugares de liderança dentro da Irlanda. São poucos que conseguem esses locais aí, essas posições, vamos colocar assim. E comentando sobre isso com uma amiga, e ela falou para mim assim, ela falou: Graça, se você quiser fazer realmente a tua empresa se desenvolver dentro da Irlanda, você vai precisar usar a imagem do teu marido. E a gente decidiu fazer um teste, né? Eu falei, nossa, mas será que é isso? Será que é realmente isso? E aí eu lembro que o primeiro dia que eu fui com ele, né, em algumas empresas, a gente foi aceito em todas as empresas. Por conta de eu ter a aprovação do homem branco, as pessoas me escutam. Eu ganho espaço para apresentar o projeto ali, para falar sobre a empresa. É triste nesse ponto, né, que a gente não consegue fazer um trabalho igualitário, né, igual. A gente precisa realmente usar a imagem dele para abrir portas para a empresa crescer. De acordo com uma pesquisa feita pela Agência de Direitos Humanos da União Europeia, quase a metade dos entrevistados que responderam declararam que sofreram discriminação racial. Na Alemanha e na Áustria, esse percentual passa de 70%. De acordo com a pesquisa, na maioria das vezes, eles são discriminados ao procurar trabalho ou acomodação. Além disso, 58% dizem que a abordagem policial mais recente foi em função do perfil racial. E para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor em Direitos Humanos e Cidadania, pesquisador em Direito e Relações Raciais da Universidade de Brasília, professor Fernando Nascimento. Professor, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente queria saber, para começar esse programa, o racismo que a Graciele enfrenta lá na Europa é diferente desse que as pessoas negras enfrentam no Brasil? Primeiro, a gente precisa compreender que o racismo é uma construção histórica e social. E, em razão disso, vai influenciar, evidentemente, as características econômicas e sociais da própria formação histórica de cada país. No caso brasileiro, por exemplo, que foi formado na escravidão negra,
que durante mais de 300 anos a sociedade se estruturou na escravidão, é evidentemente que nós temos aí um racismo muito mais voltado para a inferiorização do negro na sociedade. Na Europa, por exemplo, a gente tem outras características econômicas sociais e da própria formação histórica. Então, a gente tem, além da própria discriminação em relação ao negro, a gente tem uma aversão muito forte aos outros nacionais, de modo geral, pessoas de outras religiões, de outras nacionalidades. Isso tudo influencia na caracterização do racismo na Europa e na própria percepção das pessoas negras e imigrantes que estão na Europa. Agora, os países que compõem o bloco da União Europeia receberam uma diretiva com essa orientação para criar uma legislação antidiscriminação. O que ela diz? Ela tem sanções eficazes? No caso da União Europeia, como a gente tem uma Carta de Direitos Fundamentais que estabelece essas proibições, na medida em que há descumprimento dos países membros, as próprias vítimas podem provocar a Comissão Europeia para eventual sanção em caso de práticas de racismo. Isso acontece mais no âmbito político, institucional, diplomático. Do ponto de vista das vítimas de racismo nestes países, é importante que elas tentem buscar as instâncias internas, sobretudo as instâncias internas, porque é ali que ela vai ter uma resposta imediata, seja no âmbito penal, para responsabilizar penalmente o agressor, seja no âmbito civil, para buscar uma eventual reparação civil. Tanto do ponto de vista da legislação internacional, no caso da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, quanto também nos ordenamentos jurídicos internos. Se a gente for observar a Irlanda, embora tenha uma legislação limitada, tem leis que proíbem a discriminação, preconceito, e com base nessa legislação é possível buscar a responsabilização criminal do agressor, ou até mesmo a reparação civil, e outros países da Europa. Então, o importante é que a vítima tenha essa noção de que ela pode buscar as instâncias internas do país e, eventualmente, em caso de insucesso, ainda pode acionar a Comissão Europeia e até mesmo as cortes e comissões de direitos humanos da ONU, por exemplo, para buscar eventual sanção política também do país que não está cumprindo aí o seu dever de combater a discriminação racial. Vamos voltar à Irlanda. A Graciele mostra agora que no país algumas organizações auxiliam as pessoas negras a denunciar e também como se defender em situações de discriminação. Conversando com algumas pessoas, a gente tem algumas instituições aí. Na Irlanda tem o World Black Culture, que até assim por brasileiros eles se unem aí, as pessoas pretas. Tem o Black and Irish, que são projetos onde justamente que visa bastante essa parte de trabalho mesmo, né, da imagem. Então ali você tem empresários pretos que acabam contratando pessoas pretas também para que consiga crescer, para que a comunidade ela consiga se estabelecer dentro da Irlanda, ficar, né, tipo, mais forte, porque tem esse bloqueio aí na parte de trabalho. Racismo na Irlanda é considerado crime, né? É considerado injúria racial, né? Na verdade, ele tá dentro. Ele não é uma coisa assim, racismo é crime. Ele se enquadra numa lei de proteção ali. A gente teve um caso recentemente, onde um rapaz, né? Ele gritou ofensas racistas a uma criança do lado de uma delegacia. E aí os policiais prenderam ele e a sentença foi por 10 meses. Essa rua aqui, gente, que fica a Moore Street, fica no centro de Dublin. É onde a gente vai ter aí a maior parte ali das lojas black. Então tem ali lojas de cabelo. E é onde a gente vai ver a população aí preta mais forte. Tanto na rua quanto nos estabelecimentos mesmo, né?
Estamos aí, gente, ó, no Spire of Dublin, que é um monumento aqui de Dublin, um dos principais monumentos da cidade. E essa região aqui, que é o centro de Dublin, é provavelmente uma das regiões onde você vai encontrar o maior mix de pessoas. A gente vai passar bem rapidinho agora, que eu tô no trem, né? Por um bairro que ele é mais conhecido, até essa divisão que eu falei pra vocês, né? Que tem aí entre os brancos e os pretos. E aqui tem o bairro de Balbriggan, que você tem aí uma quantidade maior de pessoas pretas morando nessa região. A gente tem sim muito o que fazer contra o racismo, não só aqui na Irlanda, né, mas em todo mundo. É isso, gente. Um beijão. Até mais. Doutor Fernando, a Graciele mostrou aí uma situação de bairros em que predominantemente pessoas negras moram nele. A gente pode dizer que também essa é uma forma de um racismo estrutural? Quando a gente observa uma sociedade estruturada no racismo, e aí a gente pode falar da Irlanda do Norte também, porque essa noção de racismo, de inferiorização do não europeu, é uma construção europeia, sobretudo desde o século XVI. Então, isso acaba fazendo com que toda a sociedade, e aí não só no Brasil, na Irlanda do Norte também, ela se organize partindo do pressuposto de que há uma inferiorização ou uma hierarquização entre as pessoas. E isso implica, inclusive, uma certa, ainda que não seja pela lei, mas na prática, uma certa segregação. Isso implica uma segregação das pessoas nos espaços urbanos. Então, veja, a gente tem locais onde os negros se encontram, onde os negros podem viver com mais tranquilidade, e a gente tem locais, por exemplo, em que o negro sequer pode adquirir um imóvel, adquirir bens, e isso vai afastando as pessoas e segregando em determinados espaços. Não há dúvida que isso faz parte de uma forma de racismo que está entranhada naquela sociedade, que a gente chama de racismo estrutural ou de racismo sistêmico. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e agora o Como Funciona Aí desembarca na Polônia. O país, com a população praticamente toda de pessoas brancas, viu o primeiro parlamentar negro tomar posse há cerca de 15 anos. O Paulo Henrique mora e trabalha na Polônia e vai contar pra gente como se sente sendo negro e imigrante no país. Olá, eu sou Paulo Henrique dos Freitas, eu venho do Brasil, de São Paulo, moro na Polônia, na cidade de Łódź, há 6 anos e trabalho como líder de processos em uma multinacional. A minha experiência com o preconceito na Polônia é um pouco diferente do que eu estava acostumado no Brasil. As pessoas aqui, elas possuem uma curiosidade muito maior, então a forma de preconceito velado que eu sinto, principalmente com o estilo do meu cabelo. Sou uma pessoa preta que possui o cabelo afro. Então as pessoas tendem a querer tocar no meu cabelo, a querer tirar foto sem a minha autorização, a tocar também sem autorização. E essa é a parte que talvez seja um pouco complicada em relação ao preconceito. Relacionado à parte da agressão ou o preconceito diretamente de pessoas xingando ou tentando fazer coisas abusivas, eu não sinto isso aqui em Łódź ou na Polônia. Por ser um país que tem a sua majoritária população branca, não há tanta efetivação contra problemas de racismo, embora a Polônia possua, sim, tá, no seu Código Penal, atributos contra o racismo, tá? Ela não é um país que apoia o racismo, mas também não é um país que tem demandas públicas
e políticas públicas tão direta ao racismo. Isso é tão certo que a ONU e a União Europeia estão invocando, pedindo que a Polônia tenha mais políticas públicas voltadas contra o racismo, porque realmente não há uma efetividade. Lógico que atos racistas não são aqui aceitos, então a pessoa é passível sim de multa e penalidade como reclusão, tá? Eu, particularmente, nunca sofri esse tipo de situação aqui na Polônia, também não conheço pessoas que tenham vivido isso, mas pessoas que sofrem preconceito a todo momento. No Brasil, desde 2023, com a entrada em vigor da Lei 14.532, o crime de injúria racial passou a ser equiparado ao de racismo. Isso significa a possibilidade de aplicação de penas maiores. Além disso, o réu pode ser julgado a qualquer tempo e a pessoa não pode responder ao processo em liberdade, por meio do pagamento de fiança. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o doutor em Direitos Humanos e Cidadania, pesquisador em Direito e Relações Raciais da Universidade de Brasília, professor Fernando Nascimento. Doutor Fernando, a gente viu o Paulo Henrique contando uma situação das pessoas terem curiosidade de encostar no cabelo dele, encostar nele. Essa também é uma forma de racismo? Isso pode ser considerado um racismo? A questão da caracterização do racismo, ela envolve vários aspectos que implica também componentes históricos sociais. De modo geral, a curiosidade, a mera curiosidade, por si só, ela não caracterizaria um racismo. Ou, mais, quando a gente está falando de uma ofensa individual, por exemplo, injúria racial. Mas, a depender da forma, da intenção da pessoa, do ânimos de ofender a outra, isso pode levar a uma caracterização de ofensa racial. E eu não estou dizendo aqui que a intenção tem que ser racista. Eu estou falando da intenção de ofender. Porque se a gente for olhar a realidade brasileira, a gente teve mudança recente, muito bem-vinda, das cortes superiores nesse sentido. Eu não preciso comprovar a intenção racista, mas a intenção de ofender é importante. Então, é muito tênue a diferença de uma mera curiosidade para um comportamento ofensivo. E por isso que a vítima, ou no caso o negro, ele tem que ficar muito atento, porque a gente pode estar diante de uma mera curiosidade, mas na medida em que ultrapassa os limites do respeito, da consideração, da autorização, ninguém tem o direito de tocar no meu corpo. Então, se isso acontece de forma não autorizada, ofensiva, isso pode sim vir a caracterizar uma ofensa racial, tudo de acordo com o contexto que a gente estiver analisando. O senhor falou nas alterações das leis brasileiras, né? Recentemente a gente teve essa alteração que equiparou o crime de injúria racial com racismo. Essa alteração, ela conseguiu aumentar a responsabilização criminal? Essa alteração, por si só, ela já muda a forma de repressão. Por quê? Antes, na nossa lei, o crime de injúria racial estava no Código Penal. Um pouco antes da lei, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que injúria racial e racismo são equiparados para fins do que a própria Constituição diz, que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, é grave. A injúria racial, portanto, é uma forma de manifestação do racismo. É esse o sentido de equiparação. E, posteriormente, com a alteração da lei, nós não só formalizamos na lei essa equiparação, porque antes era só uma construção jurisprudencial, decisão do Supremo Tribunal Federal, como também esta lei alterou as penas e alguns aspectos destes crimes. E isso faz com que, por exemplo, pelo simples fato de ter aumentado a pena do crime de injúria racial, não seja possível aplicar, por exemplo, a suspensão condicional do processo, ou seja, alguns acordos processuais que era feito antigamente porque a pena era baixa e a lei do juizado especial permitia esse tipo de acordo. Agora a gente já tem uma possibilidade concreta, com base na nova lei, de não apenas levar o ofensor às barras do Tribunal da Justiça, mas também aplicar uma pena de prisão
com grande chance de ter aí uma responsabilização penal mais contundente, que é um recado claro de que a injúria racial, tal qual qualquer outra manifestação de racismo, deve ser tratada com rigor pela legislação penal e também pelo aplicador da lei. Vamos voltar para a Polônia. O Paulo Henrique mostra agora que, além de vencer as barreiras do racismo, o país tem outro desafio: o combate à discriminação contra os imigrantes. A grande maioria das pessoas pretas que vêm morar aqui na Polônia são oriundas de países africanos, como Congo, Angola, Moçambique, Marrocos, África do Sul, porque a Polônia possui um tratado, um acordo com países da África, onde oferecem bolsas de estudo. Normalmente as pessoas residem em dormitórios de universidades. Então há uma universidade MUD na nossa cidade, onde essas pessoas negras ficam ali vivendo as suas vidas, né? Não existe um bairro específico para pessoas pretas aqui na Polônia. Não há uma dificuldade em se encontrar emprego, né, para pessoas pretas. Então, se você é qualificado para a vaga de emprego, você trabalha. Então, normalmente as pessoas pretas, no início das suas vidas aqui na Polônia, como estão estudando, não possuem muito tempo para trabalhar num trabalho de 8 horas por dia, como por exemplo. Então você vai encontrar muitas pessoas trabalhando em mercados, em shopping center, em bares, porque o emprego é mais flexível. E depois, quando já termina os seus estudos e possui mais tempo hábil para o mercado de trabalho, essa pessoa então vai trabalhar nas empresas com a competência que tem. Por exemplo, na minha empresa trabalha eu e mais algumas pessoas pretas, porque é um cargo especializado. Então você vai ter aí nenhum tipo de dificuldade pelo fato da sua cor. Até porque as pessoas pretas aqui não têm tanto preconceito, ou sofrem preconceito aqui, né? As pessoas, ou racismo no caso. A Polônia em si é um país que tem muito preconceito com estrangeiros, então pessoas estrangeiras sofrem mais preconceito do que pessoas pretas, principalmente pessoas de origem do Oriente Médio ou pessoas da Ucrânia, por exemplo, da Rússia. Então as pessoas sofrem mais preconceito do que o racismo que as pessoas pretas recebem. Alguns casos julgados pelo Judiciário brasileiro chegaram a ser levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil é signatário de convenções internacionais de combate ao racismo? O Brasil, ele, do ponto de vista da norma, o Brasil está muito bem. Em que sentido? Nós estamos aí, não só do ponto de vista da Organização das Nações Unidas, da Convenção sobre a discriminação racial, mas a gente faz parte também da Organização dos Estados Americanos. E fora tratados que nós assinamos no passado, a gente teve recentemente, inclusive, incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, com status de emenda constitucional, a Convenção Interamericana contra o preconceito, o racismo, a discriminação racial. Ou seja, nós, Brasil, assumimos o compromisso de combater a desigualdade racial, o preconceito. Isso não quer dizer que, na prática, nós estamos fazendo o dever de casa. Tanto é que essas alterações recentes da lei e da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veio exatamente em função da dificuldade que o Brasil tem de, na prática, reprimir o racismo. O que acontecia até então é que a maioria dos casos eram desclassificados para crimes mais brandos, e isso fazia com que o ofensor quase sempre ou não respondia pelo crime, ou quando respondia era com a pena muito mais branda, e inclusive que nem do ponto de vista penal era racismo. Então, por exemplo, era caracterizado como injúria simples, ao invés de injúria racial. E é isso que a gente espera que mude com esse quadro normativo e com essa jurisprudência também um pouco mais dura do STF. E a gente precisa lembrar também que o Conselho Nacional de Justiça recentemente aprovou o protocolo de julgamento sob perspectiva racial, que é um passo a passo, um guia para orientar os magistrados a identificar
como que o racismo pode estar sendo, às vezes, reproduzido pelas nossas decisões, pelas nossas atuações e virar o jogo, para que eu possa realmente identificar o racismo, identificar quando uma vítima de racismo precisa dessa reparação ou desse apoio do Estado brasileiro e reprimir, evidentemente, os ofensores. Doutor Fernando, muito obrigada pelas explicações. E a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima.